Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. O casamento está entre uma das alianças mais importantes já feitas. Alguns veem o divórcio como uma saída de emergência, mas se você é cristão, feche essa saída, tranque-a, pegue a chave e jogue fora. Olá a todos! A mensagem de hoje será dividida em 2 ou 3 partes. Ela é chamada Juntos pela Vida. Segredos bíblicos para um casamento feliz. No mundo de hoje, o divórcio é uma epidemia. Segundo as estatísticas, entre 40% e 50% dos casamentos terminam em divórcio. Mas nem mesmo esses números são precisos, já que as pessoas estão vivendo juntas sem se casarem, então é difícil saber ao certo. Algumas pessoas costumam pensar que o segundo casamento será melhor. Mas 60% dos segundos casamentos terminam em divórcio também, e é ainda pior no terceiro casamento. Paige Patterson, que foi o presidente do Seminário Teológico Batista na Flórida, ao mencionar o fim das 21 maiores civilizações do mundo, e, na verdade, o historiador que escreveu sobre isso era ateu, mas ele descobriu que, entre as 21 maiores civilizações do mundo, parte do colapso delas foi a destruição do lar. Além disso, ele disse: a América pode estar vivendo seu capítulo final nos anais da história, a menos que o modelo bíblico de família seja restaurado. James Dobson disse em maio desse ano: eu não me lembro de uma época em que as instituições do casamento e da família enfrentaram tamanho perigo, ou quando as forças que se oposicionaram contra ela eram mais formidáveis e determinadas. A não ser por um milagre, a família que existe desde a antiguidade provavelmente vai desmoronar, prenunciando a queda da própria civilização ocidental. E muitos se perguntam se aquela decisão recente da Suprema Corte com relação ao casamento, não teria sido a bala de prata no coração do casamento americano. Eu não vou me alongar muito sobre isso, mas é algo que deveríamos pensar a respeito. Quais são os principais motivos para o divórcio? Vou lhes dar apenas 24 das principais razões geralmente mencionadas como motivo de divórcio. Problemas financeiros. Sabe, muitos acham que deveriam viver juntos antes de se casarem, para se conhecerem, ver se são compatíveis. Já ouviu isso antes? Por que vocês estão morando juntos? A gente só quer ter certeza que somos compatíveis antes de oficializar. Mas se você quer saber se é compatível com alguém, não divida uma cama com ela, divida os boletos. Pois a principal razão pela qual as pessoas se divorciam não é por serem sexualmente incompatíveis, mas financeiramente incompatíveis. Problemas financeiros, número 1. Incapacidade de administrar a vida pessoal. Infidelidade. Diferenças culturais e de estilo de vida. E isso é mais sério do que você imagina. Alguns casais cresceram em culturas completamente diferentes. Há certos hábitos e tradições que parecem muito bizarros quando são de outra cultura. Falta de comprometimento. Isso é sério? Falta de comunicação entre os cônjuges, abandono, vício em álcool ou drogas, abuso físico, abuso emocional, diferenças de personalidade irreconciliáveis. Já ouviu isso antes? Diferenças em objetivos pessoais ou profissionais, expectativas diferentes sobre tarefas domésticas. Se divorciaram porque ele achou que ela ia fazer aquilo e ela achou que ele ia fazer. Expectativas diferentes sobre ter ou criar filhos. Interferência dos pais ou sogros. Falta de maturidade. Isso aqui é uma diferença. Incompatibilidade intelectual. Às vezes, o nível educacional pode se tornar um problema. A incompatibilidade sexual está listada, mas é bem no final da lista. Não deixar espaço para o crescimento pessoal. Deixar de amar. Conversão religiosa ou crenças religiosas. Já vi problemas sérios com isso. Instabilidade mental ou doença mental.
comportamento criminoso e encarceramento por crime. O casamento é realmente abalado quando um dos cônjuges fica preso por um longo período de tempo. Incapacidade de lidar com as pequenas diferenças um do outro. Veja, você pode ter identificado algum desses problemas em seu casamento, mas nada disso precisa ser um motivo para o divórcio. Muito bem. Vou passar uma lista de talvez 18 assuntos diferentes, baseados na Bíblia, que são segredos para entendermos como curar um casamento, tornar o casamento muito melhor, se seguirmos esses conselhos. Número 1. Lembre-se que o casamento é uma aliança divina. Você está na igreja hoje porque, aparentemente, você quer ser ou é um cristão, e somos salvos com base em uma aliança, uma promessa que Deus nos fez. Ele deu o seu Filho para nos salvar, e nós, pela fé, aceitamos sua palavra e prometemos que vamos entregar nossas vidas a Ele. Isso é uma aliança? É um acordo, uma promessa muito importante. O casamento está entre as alianças ou promessas mais importantes já feitas. Você está fazendo votos na presença de Deus e de outras testemunhas. É uma aliança que não é apenas feita diante de você e de Deus, é algo feito socialmente. Um compromisso, uma aliança. Você diz publicamente que estão oficialmente se comprometendo um com o outro. Ela não está mais disponível e ele não está mais disponível também. A partir de agora, somos uma unidade familiar que deve ser protegida, respeitada pela cultura e pela sociedade. É um compromisso público. E, antigamente, era a razão pela qual o governo se envolvia, porque havia uma prole que era produto dessas uniões. Portanto, se um dos cônjuges morresse, ou ambos morressem, o governo precisava lidar com essas crianças. Ele tinha que intervir para cuidar dessas coisas. Há leis envolvidas. E é importante que o casamento seja legalizado. É exigido que se case na igreja? Não, a Bíblia não diz isso. Porém, eu acho que, se você é cristão, é interessante que seu casamento seja um culto religioso, porque é uma aliança feita na presença de Deus. Jesus disse em Mateus 19, versículo 5, "Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem." Então os discípulos foram a Jesus e disseram, "E Moisés? Ele nos deu uma lei sobre o divórcio e como realizá-lo. E o Senhor está ensinando algo diferente." "Sim", disse ele, "porque os seus corações são duros." Por isso essas leis de Moisés. Eles tinham uma lei, na época de Cristo, em que deixar a comida queimar já era razão para divórcio. Obviamente, eles buscavam desculpas para o divórcio. O coração deles era duro. Deus disse que odeia o divórcio. E isso se traduz praticamente da mesma forma em todas as versões da Bíblia. Veja, eu sei que muitos aqui são afetados por isso. Sendo assim, quero que saiba que há momentos em que, biblicamente, o divórcio é apropriado, mesmo que Deus o odeie. Afinal, foi Deus que disse a Abraão para mandar embora a Agar, já que a presença dela estava causando muitos problemas. Mas veja toda a dor que isso causou. É perigoso entrar num casamento achando que o divórcio é uma opção, porque se você pensar isso lá no fundo, vai acabar tendo problemas. Alguns veem o divórcio como uma saída de emergência, mas se você é cristão, feche essa saída, tranque-a, pegue a chave e jogue fora. Quando você não considera isso uma opção, e entende que agora está numa ilha deserta com o seu marido ou esposa, você tem que fazer funcionar. Então você começa a fazer o melhor que pode para tirar proveito daquilo. E eu sei que há alguns fundamentos bíblicos para o divórcio. Você sabe quais são? Há duas razões que realmente são bíblicas que tornam apropriado o divórcio. Não apenas para o divórcio, porque se houver abuso no casamento, você pode se separar. Mas as pessoas acham que o divórcio serve para colocá-las de volta no mercado do casamento. Jesus disse que a primeira razão é a fornicação. Se um cônjuge ou outro violar o voto sagrado do casamento, e
cometer esse ato íntimo com outra pessoa, biblicamente, a aliança foi quebrada. Então, eles podem se divorciar e casar novamente. Mas não quer dizer que eles têm que fazer isso. Em nenhum lugar Jesus incentiva o divórcio. A reconciliação é sempre muito melhor. A Bíblia não usa muitas vezes a expressão que o Senhor é o nosso marido e a igreja a noiva? Às vezes Deus não diz que o seu povo, seja Israel ou sua igreja, se prostituiu, cometeu adultério, e mesmo assim Deus perdoa? Leia lá o livro de Oséias. Se houve infidelidade, isso não significa que você tem que se divorciar. A segunda razão legítima para o divórcio está em 1 Coríntios 7. Nesse capítulo, Paulo está falando com pagãos. Havia pessoas que adoravam o conjunto de deuses greco-romanos. E acontecia de uma delas aceitar Jesus. Suponha que a esposa aceite Jesus. E o marido diz: eu não me casei com isso. Eu não quero ser cristão, não quero essas leis. Eu vou embora. Se os dois se casaram como pagãos e no meio do caminho a mulher de repente aceita Jesus, neste caso, Paulo diz que ela é livre nesse aspecto. Deixe então o marido ir. Mas ele diz, se o marido estiver disposto a continuar casado, fique casada, pois ele pode ser convertido pelo seu novo comportamento e vice-versa. Mas eu repito, essa foi uma espécie de segunda cláusula no caso de dois pagãos terem se casado. Um deles se converte e o outro vai embora. Quer dizer então que o convertido não pode mais se casar? Seria isso justo? Não. Paulo diz que neste caso não estão mais ligados um ao outro. Esperamos que esteja sendo abençoado pelo tema de hoje. Se desejar aprender ainda mais, não se esqueça de solicitar o brinde gratuito de hoje. Certamente será uma bênção que vai mudar sua vida. Temos um livreto digital inspirador que gostaríamos de lhe presentear. Você pode baixar uma cópia digital diretamente para o seu computador ou dispositivo móvel. Para receber sua cópia gratuita, acesse o site apresentado ou ligue-nos no número que aparece na tela. Agora está ainda mais fácil estudar a Palavra de Deus com a Amazing Facts, onde e quando você quiser e, acima de tudo, compartilhá-la com os outros. Você sabia que a Amazing Facts tem uma escola bíblica gratuita da qual você pode fazer parte do conforto de sua própria casa? São 27 lições belamente ilustradas que ajudarão você em seu estudo da Palavra de Deus. Cada lição pode ser enviada diretamente para a sua casa em versão impressa ou enviada como PDF para o seu celular a fim de que você consiga estudar em qualquer lugar. Acesse escolabiblica.tvaf.com.br. O casamento é uma aliança na qual você fica com a pessoa, na doença e na saúde. Certa vez ouvi a história de uma senhora que estava no hospital ao lado do leito do marido que estava muito mal. Ele estava em estado terminal. Então, o marido pediu para ela se aproximar do leito. E ele disse, querida, eu sei que você sempre esteve ao meu lado. Quando eu perdi o meu emprego, você estava lá. Quando a empresa faliu, você estava lá. Quando eu quebrei minha perna, você estava lá. Quando eu fiquei doente, você estava lá. Ele disse, querida, eu quero te dizer que eu entendi uma coisa. E ela já estava chorando a essa altura. Você dá muito azar. Ah, gente, os homens acharam engraçado. Tá bom, gente, agora falando sério. Esse é o primeiro ponto. É uma aliança. Ponto número 2. Estabelecer seu próprio lar. Vou ler para você novamente. Gênesis 2:24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E a palavra unir aqui vem da antiga palavra judaica, que significa fazer cola com os cascos de cavalo ou ovelha. Era uma cola mesmo, era ficar junto. Os filhos vão embora para estabelecer o seu próprio lar. Caso você tenha muitos parentes envolvendo-se demais no seu círculo familiar, veja, o começo é difícil. Você precisa ter alguma privacidade, porque você está pegando toda a sua vida
e as suas experiências e expectativas e transferindo isso para o seu casamento. E a sua esposa também está pegando toda a experiência dela e trazendo para o casamento. A Karen e eu tivemos alguns desafios porque ela estudou na mesma escola a vida inteira. Já eu estudei em 14 escolas diferentes. Ela cresceu em uma família cristã, eu cresci em uma família pagã. Então, as maneiras de pensar, as comunicações, expectativas, havia muitas diferenças. E é importante que você consiga juntar todas essas coisas para então unir as duas vidas sem muita interferência externa. E se você morar com parentes ou muito perto deles, em algumas culturas, isso pode dificultar bastante as coisas. Deus disse: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Outra coisa é, se o homem tem o pai e a mãe morando em casa, ele está sempre comparando a comida da mãe ou da esposa. E isso pode atrapalhar o relacionamento dele com a esposa. Então, estabeleça o seu próprio lar. Não deixe que terceiros se interponham. O cônjuge deve ser seu melhor amigo. Ponto número 3 do casamento. Continue o seu namoro. Isso é muito importante. O que uniu vocês em primeiro lugar precisa continuar. 1 Pedro 4,8 diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Jesus disse em Apocalipse: no entanto, tenho isso contra você. O que era? Você perdeu o seu primeiro amor. E como é comum as pessoas dizerem: o que aconteceu? Eu amava essa pessoa. Para onde foi esse amor? A gente era apaixonado e nos afastamos? Bem, as coisas que os uniram em primeiro lugar devem continuar a ser nutridas, alimentadas, encorajadas, reavivadas. Alguém disse que o casamento deve ser recomeçado todos os dias. Não se pode vacilar nisso. Todos os dias é preciso haver coisas que alimentem esse primeiro amor. Provérbios 31:28. Seu marido a louva. Você percebeu que esse é um verbo contínuo? Continue a encorajar, a elogiar. Todo mundo gosta de ser apreciado? 1 Coríntios 7:34. A que se casou se preocupa de como agradar ao marido. Então, amigos, é uma preocupação contínua, um elogio, um cuidado para agradar a pessoa. Se ignorar isso, vai começar a ter problemas. Mostrar afeição é necessário e tem que ser de forma consciente. Ah, mas eu não sinto amor. Faça mesmo assim, você vai sentir de novo. Façam as primeiras obras, disse Jesus. Lembre-se de onde você caiu. Arrependei-vos e praticai as primeiras obras. Romanos 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Existe um conselho que diz: elogie sua esposa, mesmo que isso a assuste. Você também já ouviu: trate-a como uma rainha e ela te tratará como um rei? E às vezes você conseguirá da outra pessoa aquilo que sempre quis quando passa a tratá-la da maneira que ela quer ser tratada. Então, é um cuidado cooperativo um para com o outro dentro do relacionamento. Não negligencie as pequenas cortesias, não ignore os atos de carinho. Não dê o outro por garantido. O que vocês fizeram no começo, aquela emoção, aquele amor, precisa ser mantido. Vocês têm que fazer coisas juntos. E talvez depois deste próximo ponto eu faça uma pausa, deixando os outros para uma outra ocasião, mas guarde os seus pensamentos. Não deixe que os seus sentimentos o prendam. Muitos casamentos são destruídos por causa de pensamentos ruins. Provérbios 23, verso 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Muitos adultérios começam com pensamentos. Você sabia que uma das principais coisas que contribuem para o divórcio não é nem o ato do adultério, mas o adultério mental ocorrendo por meio da pornografia, seja na internet, ou seriados e televisão? Eu não estou dizendo que são exatamente a mesma coisa. Mas, sabe, se a esposa vê o marido todos os dias assistindo a outros casais tendo relacionamentos, esse marido está se alegrando com o que ele está vendo. É algo que acontece no pensamento. A questão é que as pessoas assistem a essas imagens irreais na internet, na TV ou no computador, e
ficam consumindo uma versão hollywoodiana do casamento que é totalmente irrealista. São histórias de amor piegas que são totalmente distantes da vida real. E ao compararem a sua vida com esses relacionamentos, começam a achar que o seu relacionamento é muito chato. Ah, veja como esse cara do filme é romântico, olha tudo que ele faz pela mulher. Meu marido é um traste. Ele não é rico, não é forte. Olha como esse ator está sempre bonito. Como competir com isso? Aí você chega do trabalho, ela olha para você e diz: onde foi que eu errei? Ele não tem nada a ver com aquele ator. E o contrário também acontece. Os homens ficam olhando aquelas garotas esculturais, todas photoshopadas. Aí ele olha para você e vê rugas, celulite, e começa a comparação. Tudo começa na mente. A gente dá risada, mas é verdade. Vocês sabem disso. A televisão e hoje a internet têm contribuído muito para destruir os casamentos. Filtre o que você vê. Em um artigo do Dr. Arnold Nicola, que é psiquiatra médico na Escola Médica de Harvard, disse o seguinte: outra tendência que vai destruir a família como a conhecemos e causar grande dano emocional é a invasão da televisão nas casas. 1/5 do tempo de vida da próxima geração será gasto assistindo à televisão. Se você viver até os 80 anos, que é a média de vida, terá assistido um total de 4.000 dias de televisão, o que causará um impacto tremendo. E uma vez que sabemos que a televisão faz parte de um sistema que destrói a família, serão 4.000 dias de programação anti-família em diferentes níveis. Então, tudo o que lemos, assistimos, o que está na internet, afeta o nosso pensamento. As pessoas trazem essas expectativas irrealistas para seus casamentos. Trazem essas imagens irrealistas para seus casamentos e ficam insatisfeitas com eles. E então os pensamentos vêm à mente e começam a ter dúvidas se realmente deveriam continuar com a família. Impurezas vêm à mente, expectativas irrealistas. Amigos, guardem a sua mente. Deixe que a Bíblia, a palavra de Deus, as coisas de Deus protejam sua família. E aí você redescobrirá esse amor, esse apreço por aquela pessoa a quem você se uniu. Seu relacionamento será restaurado, seu amor será reavivado. Havia um certo casal que tinha muitas discussões diárias por coisas pequenas. Eles perceberam que brigavam todos os dias. Aí a esposa teve uma ideia. Ela disse: olha, isso é ridículo, isso é imaturo. Se nós temos diferenças, nós temos que conseguir nos comunicar melhor. Veja, se há algo que eu faço que te incomoda, escreva em um pedaço de papel e coloque nessa caixa aqui no balcão da nossa cozinha. E se você me incomodar em algo, eu também vou anotar e colocar ali. E então, no final do mês, a gente senta e conversa sobre tudo isso. Tá bom, então. Então, a cada dia, ela fazia uma observação. Ela escrevia, punha na caixa e não dizia nada. Ele também escrevia, punha na caixa e não falava nada. Isso continuou por 30 dias. Ao final dos 30 dias, ela disse: ok, vamos abrir a caixa. Ela abriu a caixa e tirou de lá os seus papéis cor-de-rosa. Primeiro papel: mais uma vez você não fechou o pote de geleia. Deixou suas meias sujas no chão. E continuou todas aquelas reclamações, uma após a outra. Tá bom, agora é sua vez, leia os seus papéis. Ele então começou: eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E ela começou a se sentir mal. Ah, e você pode contar essa história invertida também, tá? O amor cobre uma multidão de pecados. Por natureza, nós não somos amáveis. Deus não morreu por nós porque somos amáveis. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. E se o Senhor pode nos amar, e o amor de Cristo ser derramado em nossos corações, aliás, qual é o grande mandamento da lei? Ame ao Senhor de todo o coração e... a quem mais? Ao seu próximo? Seu cônjuge é a pessoa mais próxima de você.
A Bíblia diz que temos que amar o nosso próximo e amar o nosso inimigo. E muitas vezes acontece que seu próximo torna-se seu inimigo. E se não conseguimos amar nossos cônjuges, como amaremos os inimigos? Como amaremos o nosso próximo? É aí que começa. É uma escolha que tem que ser feita. E veja, há uma regra na vida. É uma regra simples da física. Quanto mais dois objetos se aproximam de um destino comum, eles invariavelmente vão se aproximar um do outro. E se Cristo está no meio da sua vida, se você entregou a sua vida a Jesus, se você se aproximar de Jesus e seu cônjuge se aproximar de Jesus, vocês irão se aproximar um do outro. Deus é amor. E se Ele é o centro das nossas vidas, Ele unirá os nossos corações em nossas famílias. Não deixe o mundo definir o que é casamento para você. Deixe que Deus o faça. As árvores são lindas. E não é incrível que tudo o que é preciso para fazer uma árvore se encontra dentro de uma pequenina semente? E sabe o que é mais incrível? Dentro deste pequeno código QR tem tudo o que você precisa para crescer espiritualmente. Trata-se da árvore de links da Amazing Facts Brasil. Nosso site, nossa livraria, plano de leitura da Bíblia, nosso YouTube, Facebook, Instagram, Centro de Evangelismo e muito mais. Agora você está conectado. Faça a leitura deste pequeno código QR e veja sua vida espiritual começar a crescer hoje mesmo. A Amazing Facts impactou minha vida. Louvo a Deus pela Amazing Facts. A Amazing Facts transformou tudo. Todo esse processo de chegar onde estou. A Amazing Facts tem sido... Eu me senti bem, não me senti condenado. Comecei a ler a Bíblia. Eu me batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu vi que a vida era muito mais do que aquilo que eu pensava. É Deus que está operando. A mensagem foi tremenda. Siga a Cristo onde quer que Ele for. Amazing Facts. Há mais de 60 anos proclamando a mensagem de Deus em todo o mundo. Aí apareceu o logotipo da Amazing Facts. Eu já ouvi muitos pastores diferentes, mas essa tinha sido a primeira vez em que ele disse alguma coisa que eu tive que pegar a minha Bíblia. Sabe, eu nunca tinha ouvido isso antes, e quando eu comecei a ler, eu não queria mais parar. Eu comecei a dar estudos bíblicos. E cada um dos meus amigos começou a mudar, inclusive eu. Eu me perguntava por que aquilo tinha acontecido comigo. Aí Deus me alcançou e eu comecei a enxergá-lo como pai. Eu perdi tudo. E foi então que eu percebi que faltava Deus na minha vida. Eu fui no seminário profético, que abriu a minha mente. Aquela mensagem foi tão poderosa, tão irrefutável, que eu pensei, isso é a verdade. É incrível. Afinal, como será o retorno de Cristo? A Amazing Facts criou essa revista lindamente ilustrada que fala sobre os principais temas da volta de Jesus. Quais são os sinais de sua vinda? O que é o arrebatamento? Como se preparar? Também fala sobre o juízo. Quem são os 144 mil? E, é claro, o milênio e a nova terra. Tudo isso reunido em uma belíssima revista. Para encomendar o seu exemplar hoje mesmo, acesse aflivraria.com.br. Há mais de 50 anos, a Amazing Facts tem transmitido com ousadia a verdade da Bíblia em todo o mundo, em resposta à comissão de Jesus de pregar o Evangelho a cada nação, tribo, língua e povo. Obrigada pelas suas orações e apoio. Não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis.
Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.